Todo o processo de desenvolvimento turístico é uma construção histórica que depende da versão que os atores locais decidem passar aos turistas. Não é diferente nessa experiência do sítio arqueológico de São Miguel das Missões, onde todo um patrimônio material da antiga redução jesuítica Guarani é trabalhada no sentido de mostrar aos visitantes uma parte de um processo histórico que aconteceu no passado. Então, esse trabalho ele tem o objetivo principal de mostrar como o turismo vem sendo explorado, né, nas missões, mostrando os agentes que estão envolvidos dentro desse processo, dentro dessa dinâmica do turismo, as instituições que também estão envolvidas dentro desse processo e as relações, né, ou a ausência dessas relações entre instituições, diferentes instituições e entre os seus representantes. Esse é o Museu Municipal Arqueológico, né, o MARC. Ele foi formado através de pesquisas do arqueólogo Arno Kern. Ele fez escavações em São Lourenço, né, no sítio arqueológico de São Lourenço, e algumas escavações aqui em São Luís Gonzaga também, e criou esse acervo, né, que é um acervo de fragmentos cerâmicos encontrados tanto em São Lourenço quanto em São Luís Gonzaga. E a partir desse acervo foi criado o museu. Bom, a maquete, havia uma necessidade, a gente não conhecia, né, como que era a missão de São Luís Gonzaga. Ela era, para nós, assim, a nossa referência sempre foi São Miguel das Missões. Então, o artista, escultor Vinícius Ribeiro, ele fez uma pesquisa de como que era essa maquete, como que era a planta da missão de São Luís Gonzaga, e então criou a maquete, feita toda ela em argila, né, como o formato das casas, como está localizada a maquete que seria a missão de São Luís. O Museu Arqueológico eu vejo também importante pelo acervo que ele tem. Ele ainda precisa, ele só foi formado, ele ainda tem condições de receber muito mais. O prédio, ele não é um prédio adequado, mas nós estamos em busca de melhorar esse prédio. Eu acho que há muito trabalho a fazer nessa questão de remanescentes, tanto de pesquisa, quanto de locais para que esse acervo esteja muito bem condicionado, muito bem preservado. Nós estamos na igreja matriz da cidade de São Luís Gonzaga, onde outrora, no tempo das missões jesuíticas dos Guaranis, existiu a igreja da missão de São Luís Gonzaga, que era um dos 7 povos orientais do Uruguai, dentro do conjunto dos 30 povos das missões jesuíticas vinculadas à província do Paraguai. Neste prédio nós observamos algumas imagens do período missioneiro, construídas, esculpidas por índios e padres no final do século XVII, início do século XVIII. Essas imagens eram utilizadas como recurso pedagógico para a catequese. Eram bastante trabalhadas, muito bem mostradas durante as ações religiosas, a catequese, fazendo com que os nossos índios Guarani assumissem cada vez com mais fervor a fé cristã. Aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, a região dos 7 povos das missões, devido à alta umidade no inverno e à elevada temperatura do verão, as pinturas não se mantinham em boas condições. Então, o recurso mais utilizado era esculpir imagens em madeira, cedro, para, com essa finalidade, fazer com que os atos litúrgicos fossem mais representativos ou mais atrativos aos nossos Guarani.
eu imagino que esse local, com todas essas demandas que a gente tem, né, diárias, de querer comprar, de turistas querendo comprar um CD, de pessoas querendo saber mais sobre essa música, então que eles possam chegar aqui, serem atendidos, né, e poderem passar por aquele vídeo e aprender um pouco mais de como foi esse trabalho do Jaime, que a importância que ele tem para o Rio Grande do Sul, e que eles saiam daqui conhecendo a nossa cultura e com as suas necessidades, digamos assim, aquilo que eles buscam na nossa região, que a gente possa solucionar, né? Que eles possam sair com uma lembrança daqui, que os nossos músicos tenham espaço devido para vender o seu trabalho, para que os artesãos tenham um espaço também onde vão vender esse produto e que todos nós possamos, acho que todos nós queremos aqui, tanto músicos quanto artesãos, eu mesma trabalhando nessa área, nós queremos ter a nossa renda do turismo, né? Nós gostamos de trabalhar com isso. Muitos de nós, com certeza, está acreditando de um dia outras pessoas poderem viver somente do turismo. Ora, a nossa história missioneira é uma história extremamente rica, é uma história bonita, né? Então, acho que inclusive a história missioneira deve ser uma questão de orgulho para todos nós gaúchos, né? Não só os missioneiros, mas essa rica história, tanto do primeiro período, mas especialmente do segundo período, o período dos 7 povos, que foi algo fantástico, né? Em termos religiosos, nós dizemos assim, a experiência cristã mais autêntica que aconteceu em toda a história do cristianismo aconteceu aqui nessa região das missões no segundo período. Então, esta história, ela encanta, mas além do encantamento, diria assim, Caró é um lugar de uma força muito forte, né? Nós dizemos lugar de bênçãos e de graças, ou outros dizem um lugar de uma energia muito forte, né? Então, em base a esses escritos, nós podemos afirmar que esta fonte também foi abençoada por Roque Gonzalez. Porque 2 vezes ele insiste que esta era a prática dele, abençoar a terra e abençoar as fontes, né? Então, com isto, se criou todo esse imaginário, fonte abençoada, água benta, né? E aí, de fato, se criou essa prática de o pessoal vir aqui pegar água da fonte, né? Chegar aqui, se lavar, tomar banho, tomar desta água e levar desta água, especialmente quando tem situações de doença ou de dificuldades na família, coisa assim, né? E é interessante que depois muita gente volta para agradecer bênçãos e graças, né? É óbvio que nós só podemos entender que a água faça algo maravilhoso quando vem ligado à fé. Porque a água é água como qualquer outra água, uma água boa, é verdade, sim, mas o que faz o milagre acontecer é a fé da pessoa, né? Então, ligado a essa fé, tanta gente vem buscar água aqui dessa fonte.
São Miguel tem uma história de mais de 300 anos, contada para nós pelos nossos antepassados e que nos foi deixada pelos jesuítas que aqui, né, tiveram uma importante missão de catequizar 7.000 índios nessa redução. Uma das reduções mais importantes da época dos Sete Povos, porque daqui saíram os líderes para as demais reduções missioneiras. E durante esses 300 anos que se passaram, foi preservado o que hoje nós temos como sítio histórico desse São Miguel Arcanjo, visitado por cerca de 80.000 turistas por ano. Conta com um principal atrativo também, que é o espetáculo de som e luz, que acontece todas as noites aqui. Esse espetáculo que conta a saga guaranítica, uma conversa entre a igreja, na voz de Fernanda Montenegro, né, e a terra, na voz de Lima Duarte, né, que conta toda essa trajetória, né, da grande invasão das missões pelos bandeirantes e o momento em que os índios, então, resolveram colocar fogo nas reduções e abandonar. Eles preservaram a redução de São Miguel por ser para eles a redução mais importante. Naquela época, eles já tinham como São Miguel Arcanjo um dos principais protetores. Nós hoje, essa história recente das missões, São Miguel é um município que tem 26 anos, um município que hoje ainda é basicamente agrícola, né, mas que tem no turismo uma grande expectativa. Por recebemos turistas do mundo todo, o nosso principal foco ainda é o turismo escolar. Então, que são jovens e crianças do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que nos visitam para estudar essa história missioneira. Conhecer a igreja de São Miguel, né, que entre a dos Sete Povos é a mais preservada, e nós temos os sítios também vizinhos, São Nicolau, São João Batista e São Lourenço. A partir do momento que o Papa Francisco é missioneiro aqui da Argentina, das missões da Argentina, e é jesuíta, começou uma busca também sobre a importância que tiveram os jesuítas no sul do Brasil, que trabalho eles fizeram aqui. Então nós começamos a receber também diversos pesquisadores para tratar deste assunto. Hoje nós temos um grupo de trabalho que é vinculado ao Departamento de Turismo da região das Missões e que está fazendo um trabalho de roteirização, melhorando os roteiros da região missioneira. Porque todo mundo que vem nas missões visita São Miguel, né? Mas nós precisamos mostrar mais do que somente as missões como Sete Povos. Hoje a região das Missões tem 26 municípios e além dos Sete Povos missioneiros, de toda essa história, nós temos uma área de etnias muito bonita, que conta uma história então da colonização da nossa região, que são poloneses, russos, ucranianos, espanhóis, alemães e que vivem numa região que circunda a região dos Sete Povos, né, e que daí nós podemos, assim, juntando com essa nossa história e com esses remanescentes que ficaram aqui dos Guarani, porque nós temos aqui também uma aldeia indígena Guarani, em que vivem 200 índios, e nós temos uma tradição de conviver muito bem com esses índios, né, de conhecer essa história, de apoiá-los nos seus empreendimentos, nas suas ideias. Nós temos um cacique, que é o cacique Ariel, que é um jovem, e tem feito vários vídeos sobre as aldeias, e mostrado para fora do Brasil, inclusive, ganhando vários prêmios sobre como vivem os guaranis hoje. E a cultura indígena, então, também nos traz um importante patrimônio imaterial, que é o artesanato guarani. Esse artesanato e toda a cultura MBA foi pesquisada, né, e vai ser, nos próximos dias também, trabalhado melhor através do IFAM como um patrimônio imaterial no Brasil. Bom, o trabalho do IFAM nas missões, ele coincide mais ou menos com a criação do Instituto, né? Então, ele começa quando o Lúcio Costa vem até as missões, em 1937, que é na mesma época que o IFAM foi criado. Então, o Lúcio Costa, ele vem para São Miguel, ele faz o reconhecimento do território missioneiro e propõe ações a serem executadas nos próximos anos. Então, a partir dali, várias medidas foram tomadas e o IFAM se instala definitivamente aqui no território das missões na década de 80, mais precisamente em 83, quando São Miguel foi declarado Patrimônio da Humanidade. E a partir de então ele desenvolve uma série de trabalhos relativos à preservação, tanto do patrimônio material quanto imaterial.
as ações elas não se restringem só ao sítio histórico de São Miguel, mas sim também aos outros sítios, que são o de São Lourenço Mártir, São Nicolau e São João Batista. Então, todos os sítios, hoje, eles recebem até a denominação, o Parque Histórico Nacional das Missões, que eles ficam sob a responsabilidade do escritório técnico aqui do IFAM para fazer os trabalhos de preservação. Então, e o papel fundamental, então, do IFAM é isso, né? É fazer a preservação, tanto do patrimônio material quanto levantar também as questões do patrimônio material, que aí entra a questão dos Guarani, né, do inventário que foi realizado com a tribo Mimbiá, e agora está em processo de registro também, que é o reconhecimento da ruína de São Miguel, como estava, é um lugar de referência para os Guarani. Então, São Miguel ele vai ser um patrimônio que vai receber 2 tipos de reconhecimento, tanto como patrimônio material quanto imaterial. Então, ele tem vários trabalhos que são desenvolvidos acerca disso tudo, né, do São Miguel e os demais sítios históricos que formando o parque. O meu nome é Diego Luiz Vivian, eu trabalho no Museu das Missões e eu vou contar um pouco da história do museu. O museu foi criado em 1940 através de um decreto do presidente Getúlio Vargas. Esse museu aqui é o primeiro museu construído pelo IFAM. Ele foi construído após uma visita realizada pelo arquiteto Lúcio Costa, que é o mesmo autor do Plano Piloto de Brasília. Lúcio Costa veio na região das Missões, em 1937, fazer uma vistoria aos chamados 7 povos das Missões. E após essa vistoria realizada no ano de 1937, ele propôs ao IFAM a criação do Museu das Missões. Então hoje nós estamos aqui dentro do pavilhão Lúcio Costa, que é em homenagem ao seu idealizador, e ao meu lado direito nós temos a Casa do Zelador, onde morou a família Machado por cerca de 60 anos. A família Machado tem um personagem muito importante para a história do museu, que é o seu João Hugo Machado. Ele foi o responsável pela coleta da maioria das imagens que hoje compõem o acervo do Museu das Missões. E também é importante destacar que esse acervo é uma das maiores coleções públicas de imagens missioneiras de todo o mundo. Hoje a gente totaliza mais de 80 imagens missioneiras dos séculos 17 e 18 e que simbolizam então uma importante expressão artística dos indígenas, né? De uma arte indígena colonial. Além disso, então o prédio ele é tombado pelo IFAM, é um prédio que tem um edifício que tem uma importância nacional e foi também o primeiro museu dedicado ao tema missões. Somente anos depois foram ser criados museus semelhantes com essa temática na Argentina e no Paraguai. E o IFAM cria esse museu exatamente por reconhecer e valorizar a experiência das missões para a composição da nossa identidade nacional. Para o brasileiro se entender como povo, ele deve também entender um pouco do que foi essa história das missões, desse encontro de culturas, do Ocidente com os povos originários, com os nativos, especialmente da etnia Guarani. Então, é um museu também que é um dos mais visitados do Instituto Brasileiro de Museus, e talvez as pessoas não saibam, mas o Instituto Brasileiro de Museus foi criado em 2009 e hoje em dia ele cuida dos museus federais, dos principais museus federais, totalizando 30 unidades em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o único museu que pertence à estrutura do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, é o Museu das Missões, que fica localizado dentro do sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, que por sua vez é gerenciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Eu sinto sempre um enorme prazer em trabalhar aqui no museu. Para mim é muito gratificante. Eu tenho formação em História, então esse vínculo entre História e Memória, para mim tem tudo a ver do ponto de vista profissional. E eu me relaciono especialmente numa área que a gente chama do direito à memória. Então, o meu trabalho, enquanto eu fui responsável pelo setor de pesquisa histórica do museu, foi bastante vinculado à comunidade miguelina, tanto prestando apoio técnico e operacional ao Ponto de Memória Missioneira, que é um museu comunitário que foi criado pelos próprios miguelinos aqui em São Miguel,
e também apoiando um outro projeto que eu acho importante destacar, que é o projeto Sabores e Saberes Missioneiros, onde a gente desenvolveu pesquisas de campo e pesquisas bibliográficas também, buscando recuperar receitas tradicionais da culinária, vamos dizer, da culinária missioneira. A gente conseguiu recuperar 3 receitas, fazer registros em vídeos, enfim, e outros materiais de divulgação, com a intenção de preservar esses saberes comunitários e populares. Foram 3 receitas: o doce de pau, o cuscuz missioneiro e também a moca. Todas receitas que fazem parte dos hábitos alimentares aqui da grande maioria da população missioneira, que são importantes para a sobrevivência desses grupos. E também a gente gostaria que esse projeto desse um passo adiante e se transformasse numa forma de geração de trabalho e renda para essas famílias que ainda preservam essa culinária tradicional. E isso, então, a gente, na área de história, assim, na área do patrimônio, a gente diz que é um trabalho com a dimensão imaterial do patrimônio. Embora eu trabalhe aqui no Museu das Missões, onde a gente tem exemplares do patrimônio material, né, no patrimônio dos bens móveis, mas eu também acho que a gente não tem só esse patrimônio aqui em São Miguel das Missões e na região missioneira. Na verdade, eu acredito que o grande patrimônio, né, desse lugar são as próprias pessoas, os seus conhecimentos, os seus saberes, e eu acho que a gente pode trabalhar isso de forma integrada, né? Eu acho que, por exemplo, as ruínas e o Museu das Missões não precisam necessariamente abafar ou excluir esses outros patrimônios também, né? Eu acho que eles são tão importantes e devem ser tão valorizados como o próprio Museu das Missões hoje em dia, reconhecido nacional e internacionalmente. Bom, o IPHAN chega em São Miguel e faz todo um trabalho de preservação do sítio arqueológico, né? Esta preservação criou um conflito, né, com a comunidade, porque até então o sítio arqueológico ele era todo aberto, né, onde as pessoas podiam circular livremente dentro do sítio arqueológico, inclusive subir nas paredes da igreja. Com a chegada do IPHAN foi se criando alguns regramentos e, em nome da preservação, então se criou então esses regramentos, houve o fechamento, o cercamento do sítio arqueológico, foi colocado guardas ali e essa livre circulação que a comunidade fazia, que as crianças, que a juventude iam lá passear, não foi mais possível fazer. Evidentemente que pode ser feita, mas existe toda uma questão de horários que precisam ser cumpridos, regras que precisam ser obedecidas. Isso tudo, muitas vezes, para a comunidade local daqui, que se sentia proprietária, né, daquele espaço, acabou criando algum conflito, né? Também, com a chegada do IPHAN, e em nome da preservação, houve uma demolição, ou digamos assim, destruição de alguns empreendimentos que a comunidade local tinha aqui. Então, digamos assim, que a história passada, né, Existe Guarani, que é uma história importantíssima, se sobrepôs, de certa forma, sobre a história recente ou pós-Guarani, né? A vila de São Miguel se construiu no entorno aqui da redução, da antiga redução. Para ter uma ideia, a única escola da comunidade foi destruída, né? Dá para dizer que foi destruída porque foi desmanchada, né? É uma escola que todos que aqui viviam estudavam ali, porque era uma escola de ensino fundamental e ensino médio, né? Um posto policial que havia, uma telefônica, o posto de abastecimento de água, né? Um clube que era o local de encontro da comunidade, onde acontecia bailes, carnaval, casamentos. Veja quantas famílias que ali se formaram naquele espaço e que, em nome da preservação, houve então essa destruição, esta demolição. Até hoje a gente encontra na nossa comunidade, fala de pessoas que não veem ainda o IPHAN com bons olhos, né? Por mais que o IPHAN tenha, digamos assim, melhorado e se aproximado muito mais da comunidade, com um conjunto de ações que desenvolve, mas ainda há esse distanciamento, né? Porque as pessoas não se sentem, digamos assim, donas do sítio arqueológico, né?
que tem o IFAM como um gerente que impõe regras para a comunidade, né? Então é desta forma que a comunidade vê o IFAM. A questão dos guaranis aqui em São Miguel, ainda falando dos guaranis, né, eles são vistos às vezes com uma certa discriminação, né, porque há um conflito de cultura, né? Nós que temos um sangue mais europeu, né, então nós somos mais capitalistas, né, nós guardamos dinheiro, nós queremos patrimônio, né? O índio ele vive daquilo que a natureza lhe oferece, né? Se tem comida ele come, ele não se planeja muito, ele não, digamos que não pensa muito no futuro, ele vive o agora, né? E há esse conflito, né? E as pessoas muitas vezes quando verem um índio, eles acham que é um preguiçoso. Às vezes pensam assim, não todos, mas tem alguns que pensam, né? E na questão da educação, nós temos uma escola municipal onde os índios, a partir dos 6º ano, eles estudam junto com os nossos alunos, né? E são alunos super inteligentes que acompanham normalmente a questão da educação, né? Na aldeia tem uma escola estadual que trabalha desde a pré-escola até o 5º ano. Nós tivemos aqui no nosso município, há 2 anos atrás, um primeiro índio concluindo da aldeia Guarani, né, concluindo o ensino médio, que foi um marco importante. Este ano nós temos um aluno que está fazendo pedagogia da aldeia, né, que é o primeiro índio da aldeia fazendo pedagogia. Então começa um processo de escolarização do pessoal da aldeia, né? Que é um trabalho que precisa ter uma continuidade, né? Assim, que o pessoal mais novo já vem com uma formação diferente, né? Porque o pessoal mais antigo são, a maioria, analfabeto ou semi-analfabeto, o pessoal da aldeia, né? E essa juventude que está vindo já vem com uma formação intelectual melhor, e eu acredito que tudo isso vai proporcionar para que a aldeia Guarani possa se desenvolver melhor, né? Evidentemente que preservando a sua cultura, as suas raízes, mas que possa também nós termos lá professores da própria aldeia, enfermeiros da aldeia, ou quem sabe advogados ou médicos da aldeia, como tem em outras, por exemplo, os caigangues, tem pessoal que são assim, né? Então aqui em São Miguel pode ser possível. Uma coisa que a gente nota quando chega, principalmente quem vem de fora, né? Quem está aqui às vezes nem percebe, mas quem vem de fora? A primeira coisa é a condição das estradas. Muitas rodovias estão ótimas quando sai de Porto Alegre para vir para cá, mas quando chega aqui, tem alguns trechos de rodovia que a gente percebe o abandono do Estado, a falta de recapeamento, a falta de manutenção dessas rodovias, que para quem é o turista, com ônibus normalmente novos, é prejudicial isso. É uma imagem muito ruim para quem está chegando. Nota um desleixo, nota uma falta de cuidado com as coisas, né? Então, acho que o Estado precisa olhar com melhores olhos para essa região que tem um patrimônio histórico incalculável aqui. Uma coisa que a gente sente quando chega e quando visita, vamos falar de 2 coisas. A primeira na questão da participação dos índios, da presença dos índios. Então, a gente nota uma ausência deles. E nós queríamos, por exemplo, poder contar com algum show, com alguma apresentação cultural indígena. E não tivemos acesso a isso. Isso deveria existir, mesmo que cobrado por eles. A gente não teve e não conseguiu levar ao grupo uma apresentação para o pessoal conhecer um pouquinho dessa história. E o show Luzes, que a gente vai hoje à noite participar. O ano passado, nós já estamos aqui pela 3ª vez. E das vezes anteriores, foi assim, muito interessante, foi emocionante e tudo, mas a gente sentiu, eu pelo menos, que falta alguma coisa. Que faltou a presença do índio ali.
que tinha que ser alguma coisa mais... o som não adequado, o som inadequado. A iluminação também poderia ser numa amplitude maior. Eu acredito agora que as entidades que zelam e preservam essa cultura venham a fazer algum investimento para melhorar. Mas isso não tira o crédito, não tira a beleza e a importância dessa história. Nós estamos aqui novamente e vamos voltar o ano que vem de outra vez, né? E outras pessoas estarão aqui para visitar. A catedral teve a sua construção a partir de 1929. Isso porque esse espaço onde ela se encontra abrigou anteriormente a igreja, o templo da Redução Jesuítica de Santo Ângelo Custódio. Com o término do trabalho dos jesuítas aqui na região e a posse dos portugueses sobre o território, foi construída por esses portugueses uma pequena igrejinha que nós, na nossa história, contamos como a Igreja dos Repovoadores Portugueses. E em 29 iniciou a construção da catedral com aquela igrejinha dos portugueses ainda dentro para serem oficiadas as missas. Era muito utilizada pelos Guarani, pelos padres jesuítas, para a exposição de trabalhos como as suas orquestras, os seus corais. As apresentações eram feitas nesse local. E aqui em Santo Ângelo está voltando o que aconteceu na Redução de Santo Ângelo Custódio. A praça está sendo utilizada para que momentos culturais, momentos artísticos, sejam divididos com a população. A escadaria da igreja ali na frente, ela é utilizada como palco do canto missioneiro e de várias outras manifestações culturais e artísticas que são realizadas aqui em Santo Ângelo. Bem, o projeto espanhol e da Igreja Católica que chegou a essa região da América e que para toda a América Latina, mas que chegou também ao extremo sul, ele trouxe uma mudança social muito grande. E aqui eu quero me referir especialmente ao segmento nativo, que até então a mulher era o agente que fazia a agricultura, mesmo que fosse uma agricultura de coivara. Essa agricultura foi transformada, esse processo foi transformado, à medida em que a mulher passou a assumir as lides mais domésticas e o homem se tornou agricultor, deixou de ser sedentário, de ser nômade e passou a ser agricultor. E então o processo vai se transformar. A partir daí nós temos o seguinte quadro. O homem então se dedica à agricultura e aí vamos ter uma agricultura diferenciada neste processo e a mulher vai se dedicar às atividades domésticas e ao artesanato. E desse artesanato, hoje, nos tempos atuais, ele se ressignificou durante o seu tempo histórico e chega à contemporaneidade com um processo de artesanato modificado. Ou seja, ele vem se ressignificando à medida que o tempo passa, mas não deixa de ser artesanato. E hoje é um principal foco de sustentação
dos descendentes Guarani nesta região do mundo. O exemplo disso se vê aqui próximo ao museu, né? Quando as famílias nativas vêm da aldeia próxima a 35 quilômetros daqui e passam por aqui durante um tempo e passam pela casa de passagem e a partir daí eles têm uma renda. E essa renda faz com que eles sobrevivam num processo excludente que eles vivem. Então, nosso trabalho objetivou mostrar a dinâmica do turismo missioneiro, as diferentes instituições que estão presentes nos roteiros e buscar a fala dos representantes das diferentes instituições que completam e que dão existência a esse roteiro. Então, o nosso objetivo foi buscar essas falas e, a partir dessas representações, mostrar esse cenário, hoje, como ele se dá. Evidentemente, essas questões todas, elas não apontam respostas, né? Elas nos indicam uma série de questões que a gente propõe que sejam discutidas e que sejam pensadas, sobretudo nos municípios envolvidos. A gente percebe um potencial, né, um potencial significativo para o desenvolvimento sustentável do turismo a partir da história, a partir da cultura, enfim, presente do ponto de vista no patrimônio material, né, mas, sobretudo, no patrimônio imaterial também, né, presente no território. E o objetivo desse cenário todo, dessa reconstrução, a partir das falas, das instituições, dos atores que promovem essa dinâmica turística no lugar, é justamente mostrar, então, como esse turismo vem sendo construído. E ele é construído a partir de interesses, talvez, múltiplos, né? Então, o objetivo geral é trazer essa questão, trazer esse cenário e promover reflexões, promover questionamentos. A gente, evidentemente, não tem respostas, mas a gente quer e objetiva que esse processo todo promova questionamentos, promova reflexões, para que a gente, aí sim, juntos, possamos encontrar algumas respostas e encaminhar uma estratégia, um planejamento desse turismo voltado para a sustentabilidade.